de volta no Antenados na Geral, e a gente entrou num tema muito interessante. A gente está falando que não tem muito a ver com o nosso tema de hoje, mas acho que a nossa conversa, o Espírito Santo tem levado para tem levado para esse lado, que é o seguinte: aonde a nossa fé em Deus e em Jesus está pautada? Está pautada no nosso relacionamento com Ele ou em todos os atributos que a gente aprende lendo a Bíblia, através das profecias e tudo mais. Eu dei um exemplo, você que ligou agora, eu dei um exemplo no programa passado, de um escritor que diz o seguinte: a mesma palavra para definir virgem é a mesma palavra que fala o seguinte: mulher que engravidou na primeira relação sexual. E ele fala: se isso for o caso de Jesus, o nosso relacionamento com Ele depende disto, de que Maria fosse virgem, de que ele fosse filho do Espírito Santo como a mulher, mas se ele fosse filho de homem e mulher terreno, não seria Jesus? Como é que vocês entendem esse tipo de colocação? Será que a nossa fé ela é inabalável a ponto de tirar talvez um grande pilar da doutrina da nossa teologia, a gente continuar tendo o mesmo relacionamento com Jesus? Pastor Ricardo falou no bloco anterior que se na Bíblia tivesse escrito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu teria acreditado. Teria aceito. Então eu penso, concordando com as palavras... Mas isso é um pouco irracional. Pegando um gancho na palavra dele, eu penso o seguinte: se disserem que Davi constatarem que Davi era apenas um líder tribal, que Jericó foi construída em cima de entulhos, como algumas pessoas têm asseverado isso daí, a minha fé ela não pode se abalar por causa do relacionamento que eu tenho com Deus. Mas só o relacionamento que eu tenho com Deus, isentando as doutrinas, isentando o caráter que Deus tem, é muito perigoso, porque a gente abre margem para muita coisa. Então a gente, por um lado, o relacionamento com Deus é importante. Se disserem para mim assim: o mar não abriu, o mar dava para passar, dava val. Tem uma foto aqui, eu estou mostrando para vocês, se comprovarem. Amém. Continuarei dizendo... Se disserem Jesus não ressuscitou, vou dizer: então eu sou maluco, porque eu falo com ele todo dia. Então, nesse aspecto, o meu relacionamento ele é suficiente e vai se manter inabalado. Mas eu penso que isso, por si só, não é suficiente. As doutrinas, que são doutrinas pilares da Bíblia, elas não podem ser preteridas por causa de relacionamento, porque deixa a coisa muito solta. O que nos leva a ter um relacionamento com Ele não é a crença nesses atributos? Enfim, né? Eu vou numa igreja, mas quem é esse cara que o pessoal quer que eu aceite? A gente tem que crer nos atributos dele para poder ter relacionamento com ele. A princípio, tudo que for dito hoje, fora aquilo que eu tenho crido que a Bíblia nos mostra, eu vou dizer que ela não vale para mim, certo? Perfeito. Eu vou continuar mantendo o mesmo pensamento que eu tenho em relação à Bíblia. Se alguém chegar aqui e dizer para mim hoje assim: olha, eu tenho como provar que Maria não era virgem, ela teve aquele menino porque teve uma primeira relação, eu digo: olha, você pode provar o que você quiser, pode até provar, mas hoje a minha fé está baseada naquilo que Deus colocou no meu coração, que eu tenho aprendido na palavra de Deus, de que Jesus nasceu de uma mulher virgem e não foi fruto de um relacionamento sexual com outro homem. Foi obra do Espírito Santo. Acabou. Eu não posso mudar, eu não tenho como mudar o meu amor a Deus. Você pode descartar isso, você tem que crer nisso. Não, estou dizendo, primeiro, eu não vou jamais aceitar, jamais, não passa pela minha cabeça acreditar que chegar um cientista e dizer que provam, que descobriu um sêmen que produziu, para mim, isso tudo eu vou usar as palavras assim, uma babaquice. De alguma forma, até porque a Bíblia está errada, isso é muito complicado. Estou dizendo, a primeira coisa, não existe a possibilidade de eu acreditar, a possibilidade de que seja aprovado alguma coisa daquilo que eu creio, que eu estou vendo na Bíblia, não existe essa possibilidade. Então, qualquer coisa que surja por aí, para mim, vai ser mais alguma coisa que não vai afetar minha fé, porque eu não vou acreditar. Eu vou continuar sempre pensando que Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo. Concepção sobrenatural. Concepção sobrenatural, acabou. E que José foi um pai adotivo, porque ele adotou Jesus, na verdade, era um pai adotivo, certo? E adotou Jesus como filho, correto? E para mim, isso não vai, se um dia provarem, jamais eu vai ter essa palavra provar, não vai existir na minha mente, porque é impossível que alguém possa provar isso. O que eu vejo é o seguinte, assim, tentar pegar bem no iniciozinho a questão
do pensador aí, que cita a questão da palavra hebraica. Primeiro, só lembrar o seguinte, que a palavra hebraica, dificilmente uma palavra hebraica, ela tem um sentido só. Geralmente, a palavra hebraica, ela dá sentido para vários. Aí você tem que ver o contexto do texto. Por exemplo, o meu filho Adiel significa aquele que emana da parte de Deus. Ou melhor, Uriel, luz de Deus, mas pode ser fogo de Deus. Pode ser claridade, alguma coisa forte. Então, assim, pode ser fogo, como pode ser luz. Então, depende, e nem toda luz vem de fogo. Então assim, a palavra, a raiz das palavras em hebraico, geralmente ela dá vários outros sentidos. Shalom, por exemplo. Shalom é paz, mas shalom também é prosperidade. Entende? Riqueza, tranquilidade, harmonia também, gozo também, é paz, é shalom. Então, então você pegar e construir uma doutrina em cima de uma das citações do hebraico é perigoso, como ele se colocou. Agora, por que eu vou, mesmo que exista uma palavra, a palavra ali no hebraica, ela só tem esse único sentido, beleza? Essa citação ali contra o anjo que veio, contra as citações de vários textos que diz, contra o sentido de Deus em não permitir que o pecado da raça humana em Adão viesse de forma genética em Cristo, porque ele iria perdoar o pecado da raça humana. E a questão de José, quando soube que ela estava grávida, quis deixar secretamente, ou seja, ele quis ir embora sem que ela perdesse a honra. O anjo voltou e falou com ele: não dê secreto, não, filho, porque esse é do Espírito Santo. Então, assim, são muitas coisas que eu vou perder por causa de um sentido de uma palavra. Entende? Então, a Bíblia, o que a Bíblia quer cercar, ela sempre cerca, ela sempre coloca. Então, a gente precisa ter, como eu falei, algumas coisas são permitidas, dá para a gente entender. Por exemplo, na guerra lá, Josué orou e o sol parou. É o que está na Bíblia. E a gente sabe que o sol não parou. A gente sabe que a terra parou. E o sol, e quando eu estive lá em Israel, nós fomos naquela região, num grande campo, não tem, na região que o sol se põe, não tem montanha nenhuma. Então o sol, ele morre tipo na praia, né? No máximo da extensão do solo. Então é bem tarde. Então o sol parou naquele campo. A ideia que ele teve da sua limitação do conhecimento é que o sol parou, mas o sol não parou, a terra que parou. Algumas coisas, a ciência nos ajuda e a gente tem que dar o braço a torcer. Mas não fere nada, em princípio bíblico, né? Não fere nada. Por exemplo, Galileu morreu lá, foi execrado, foi torturado porque disse que a terra era redonda. Isaías 42:22 fala. E a palavra, o Senhor é aquele que está sentado no globo da terra. E a palavra hebraica é esfera. Então era só ler Bíblia, que a galera sabia. Galileu parece que leu lá. Então, são coisas que a gente descobre, mas que a Bíblia já cita. Deixa eu ir do campo da ciência. Nesse sentido foi fácil não perder a fé, né? Porque se ele, o pai, ele não teria precisado ter feito toda aquela história que a própria Bíblia conta, né? Mas isso aí é fácil, até a fé não ser abalada. Agora, se chegar alguém provando que houve um sêmen masculino que foi filtrado no óvulo de Maria, Pastor, mas aí é isso que nós temos que... a pessoa desconhece. A pessoa quer acabar com esse estigma. A pessoa desconhece que era necessário Jesus não ter pecado. E Jesus não ter influência genética. É só isso, gente. Por isso que eu digo para você que... O grande milagre está nisso. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que se a pessoa vê que não consegue destruir o relacionamento de Deus com a pessoa, vai querer atacar os atributos de Deus para querer esfriar um pouco a fé das pessoas. Porque o que nos leva a acreditar em Deus e a Jesus do jeito que Ele também, hoje é o nosso relacionamento, mas a gente chegou a ter ele pelos atributos dele. Claro. Porque ele é filho, enfim, ficou concebido pelo Espírito Santo, por causa se eu for desacreditar dos atributos de Deus ou de Jesus, realmente vai ser difícil de abalar. E algumas pessoas querem até abalar esse tipo de sentido. Mas deixa eu sair um pouco da ciência e ir para o mistério de Deus mesmo aqui dentro. Dentro de um pensamento que a gente... E entende isso, da revelação progressiva, né, que o homem, os tempos vão se tornando plenos para que coisas sejam reveladas para a humanidade. Vocês acreditam que a gente ainda tem muita coisa que a Bíblia cita como mistério que hoje Deus já revelou para o homem? Deixa eu dar um pequeno exemplo, não vamos só se ater a ele, mas
teve um dado momento que João comeu um livro que não era para ser lido ou revelado, porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir aquele tipo de coisa. Nós já temos um ou outro, hoje, pastor e tudo, de oração, ou que não, que Deus revelou, e o cara diz, não, mas Deus já mostrou para... Vocês acreditam que existe algum tipo de revelação a mais que já não está citado na Bíblia? Que Deus pode trazer ao homem? Eu penso o seguinte, costumo dizer que a revelação ela é parcial e é completa. Ela é parcial no sentido de que não há nada mais que venha a ser revelado para ser incluído no cânon bíblico. E ela é completa, desculpa, é o contrário, ela é parcial, ela é completa no sentido de que não há nada mais para ser acrescentado. E ela é parcial no sentido de que... Por mais que descubra um livro e fala, olha, sim. Esse aqui também foi João que escreveu, não vai entrar mais. E ela é parcial no sentido que Deus não revelou tudo a seu respeito. Ele revelou aquilo que entendia que seria o suficiente e importante para que nós soubéssemos. E tem coisas que nós vamos continuar sem descobrir. Sim. O que está lá em Deuteronômio 29. São coisas encobertas e que vão continuar encobertas, porque as reveladas, elas já foram reveladas. Está lá. Não, mas vocês não acreditam que entre o parcial e o completo, talvez tem coisas que não entram na Bíblia, mas que Deus revelou para o homem? Como é que a gente aceita isso? Se alguém fala, Deus me revelou um troço que não está na Bíblia. Uma coisa é você falar aquilo que a Bíblia está fechada, outra coisa são revelações fora a Bíblia. Eu totalmente discordo que haja qualquer coisa a ser revelado fora o que está na Bíblia. O que eu posso entender é que a gente vai ter algum momento de aprendizado naquilo que a gente acha que sabia que era daquela forma e agora você está descobrindo que é aprendendo alguma coisa na Bíblia a mais. Mas a interpretação. A interpretação. Para mim é no sentido de interpretação, não de incluir alguma coisa a mais. Para mim está fechado. Sim. Porque senão você começa, aí de fato... São as conjecturas, né? Você começa a ferir interpretação é uma coisa. Da inerrância, da infalibilidade da palavra de Deus. Não, mas o que eu estou falando, essas novas revelações, necessariamente não vou contra. Se há que tá. Não vai, eu não falei nada disso. Mas o que eu digo é o seguinte... Não, o cara chegar e existem revelações que se encaixam em toda a Bíblia. Não vão contra, então não comprova a inerrância. Tipo assim, ó, Deus me revelou com quem casou. Eu tenho o nome da mulher quem casou. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, vamos falar. Será que existe alguma outra revelação que Deus deu para o homem que nós temos que prestar atenção? Não necessariamente precisa ser incluso na Bíblia, mas que nós podemos entender que realmente foi coisa que Deus veio revelar a um homem ou a outra pessoa no tempo de hoje, porque hoje nós estamos preparados para entender. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Não sai daí.